precisar dos seus documentos e tudo pronto e preparado, agora é acessar o sistema de peticionamento eletrônico. Para você acessar o sistema de peticionamento eletrônico, você precisa de pelo menos 2 navegadores, 2 browsers de internet. Um deles é o Internet Explorer, o outro o Mozilla Firefox. O Google Chrome, ele por não ter mais o Java nele inserido, ele não é recomendável para entrar em sistemas de peticionamento eletrônico, que é todo trabalhado no Java, ok? Então, se você tentar acessar um sistema de peticionamento eletrônico pelo Google Chrome, bem provavelmente você não vai conseguir, vai dar erro. Então, fiquem atentos a essas dicas. O Mozilla Firefox, ele é esse que tem o desenho da raposinha, ele é utilizado para poder acessar, por exemplo, o PJE. Não importa de qual tribunal, se o sistema for o PJE, seja do Tribunal de Justiça de Minas, da Justiça do Trabalho, do TRF1, enfim, se o tribunal ele utiliza um sistema chamado PJE, então você deve utilizar o Mozilla Firefox, que é o navegador correto para ele. O JPE do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também utiliza o Mozilla Firefox. Os outros sistemas de peticionamento eletrônico também funcionam no Firefox. Então, o Firefox é o navegador principal para o peticionamento eletrônico, ok? Entretanto, alguns tribunais, como por exemplo do STJ e do STF, e o SPE-SRRE, o SPE-SRRE é um sistema de peticionamento da Justiça do Trabalho, que não se confunde com o PJE. Então, STJ, STF e o SPE recomenda-se utilizar o Internet Explorer, mas não o Internet Explorer do Windows 10, que é chamado de Edge, mas sim o Internet Explorer do Windows anterior, do Windows 8 para os anteriores, ok? Então, eles funcionam melhor no Internet Explorer e o PJE e o JPE funcionam melhor no Mozilla Firefox. Então, fiquem bem atentos a essas dicas de qual o melhor navegador a se utilizar. Pronto. Então, cliquem aí no seu computador, peçam para abrir o Mozilla Firefox. Peçam aí para abrir o Mozilla Firefox. Então, deixa eu fechar aqui a apresentação. Abram o Mozilla Firefox. Aqui do lado tem o desenho da raposa do Mozilla Firefox e digitem aí na barra de endereço www.tjmg.jus.br. Repetindo, www.tjmg.jus.br. Quando você digita esse endereço na barra de endereço do seu navegador, você é direcionado para o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No site do Tribunal de Justiça, aqui no lado direito, podem seguir o mouse, está escrito peticionamento eletrônico. Aqui em peticionamento eletrônico nós temos o PJE, primeira instância, JPE, segunda instância e PROJUDE, juizado especial, que vale apenas para Belo Horizonte. Aqui em PJE primeira instância tem acesso ao sistema e mais informações. Clique em mais informações, por favor. Quando você clica em mais informações, nós somos direcionados a essa outra página, que aqui do lado direito tem esse quadradinho com algumas informações e uma dessas informações é essa certidão de indisponibilidade. Ok? Então, está aqui, certidão de indisponibilidade. Cliquem em certidão de indisponibilidade. O que é isso? É o seguinte, quando nós tentamos acessar um sistema de peticionamento eletrônico, pode acontecer desse sistema estar em alguma manutenção programada ou que ele está com alguma indisponibilidade não esperada, tanto pelo tribunal e principalmente pelo usuário. Então, nesses casos em que há alguma eventual indisponibilidade do sistema, quando que você percebe, você quer acessar o sistema e não consegue, quer fazer alguma, ou até consegue acessar o sistema, mas tenta fazer alguma coisa internamente no sistema, mas não consegue, dá muito erro. Então, sempre que há alguma indisponibilidade, normalmente
o tribunal lança essa nota de indisponibilidade ou certidão de indisponibilidade, ok? Então, para você saber se naquele dia que você está mexendo no sistema, se o sistema está indisponível, ele vai aparecer essa certidão de indisponibilidade. Você vem nessa tela e aqui nessa tela tem algumas certidões. Então, eu vou clicar aqui na certidão, por exemplo, dia 1º/12/2015. Então, veio a certidão de indisponibilidade. O que você vai fazer? Você vai copiar a certidão. Então, aqui, ó, a certidão de indisponibilidade pode ser baixada nesse link. Você vai copiar essa certidão de indisponibilidade. Então, vamos supor que o seu prazo encerrava no dia 1º de dezembro de 2015. Era o seu último dia do prazo. Você tem 24 horas do dia para peticionar, do último dia do prazo. Então, o peticionamento eletrônico vai até a meia-noite e não até às 6, às 18 ou 18h30, como normalmente acontece com o processo físico. Então, como você tem 24 horas para peticionar, às vezes o sistema está indisponível. Você tenta acessar na parte da manhã, você não consegue peticionar. Você tenta peticionar na parte da tarde, não consegue. Você tenta peticionar na parte da noite, não consegue. Por quê? Porque o sistema está indisponível, apresentou indisponibilidade. Então, o que você faz? Você vem aqui nessas certidões de indisponibilidade e vai verificar se tem uma certidão. Se tiver a certidão, perfeito, não se preocupe. Por quê? Você vai pegar essa certidão, vai colocar na sua petição como documento anexo e cria uma partezinha na sua petição chamada, por exemplo, da tempestividade. E vai informar para o juiz que, por mais que o seu prazo tenha se encerrado no dia 1º de dezembro de 2015, por exemplo, entretanto, o sistema apresentava indisponibilidade, conforme certidão em anexo. Assim, sempre que o sistema apresenta indisponibilidade, o seu prazo ele é prorrogado para o primeiro dia útil funcional do sistema seguinte. Então, se no dia 1º de dezembro ele estava indisponível, mas no dia 2 de dezembro o sistema estava disponível, e se o dia 2 de dezembro, vamos supor, fosse numa terça, numa quarta, numa quinta ou numa sexta-feira, então o seu prazo prorroga-se para o dia 2. Agora, lógico, se o dia 2 for um sábado ou um domingo, o seu prazo prorroga-se para o primeiro dia útil funcional do sistema seguinte. Então, você tem que verificar essa questão da tempestividade no caso de indisponibilidade do sistema. Mas daí você, nosso aluno, me pergunta, mas e se não sair essa nota de indisponibilidade? Alguns alunos vão me perguntar, mas Laine, é possível o sistema estar indisponível e não sair a nota de indisponibilidade? Infelizmente é possível. Isso acontece com mais frequência do que gostaríamos que acontecesse. Então, por exemplo, você está acessando o tribunal e não sai a nota de indisponibilidade, o que você deve fazer? Fácil, simples. Primeiro, mantenha calma. Nunca deixe para peticionar no último dia do prazo, ok? Por quê? Problema de computador, problema de internet, problema de tudo praticamente é problema do usuário, é problema seu, advogado. Então, se você não conseguir peticionar porque a energia acabou, porque a sua internet está falhando, enfim, porque seu computador parou de funcionar de repente, isso é um problema seu. Você não vai ter prazo restituído. Você só tem o prazo restituído quando o problema é no sistema do tribunal. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, o que você faz? Coloque o seu último dia do prazo do peticionamento como sendo o penúltimo dia do prazo, ok? Então, o seu último dia passa a ser o seu penúltimo dia. Por quê? Porque se tudo der errado naquele dia, você ainda tem mais um dia para tentar resolver aquele problema e peticionar, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O último dia passa a ser o penúltimo dia do prazo. Segundo ponto, comece a peticionar na parte da manhã. Então, dê preferência para fazer os peticionamentos eletrônicos na parte da manhã.
Por quê? Porque se der erro, você ainda tem a parte da tarde e a parte da noite para tentar peticionar. Estamos falando daqueles casos em que não sai a nota da indisponibilidade, a certidão da indisponibilidade. Então, o seu prazo está sim correndo. Então, tente peticionar na parte da manhã. Começou a peticionar na parte da manhã, o sistema apresentou indisponibilidade, a primeira coisa que você vai fazer é print screen da tela e salvar essa tela de erro. Apresentou uma tela de erro, dá print screen e salva. Então, salva a tela de erro, pegando a tela inteira com a data, o horário da indisponibilidade que vem no computador. Então, salve essa tela de erro e tente novamente. Então, você vai tentar fazer esse peticionamento várias vezes por dia. Tenta algumas vezes na parte da manhã. Se não deu certo, tente algumas vezes na parte da tarde. E lembrando, todas as vezes que você for tentar fazer o peticionamento e der erro, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, você vai dando print screen das telas de erro. Se na pior das hipóteses, chegou na parte da noite, você tentou novamente e o sistema continuou não funcionando, o que você vai fazer? Não precise se descabelar, não precise ficar assustado, tenha um pouco de calma, tenha paciência e faça o seguinte. No dia seguinte, você vai pegar essas telas de erro, os print screens que você deu, um print screen da parte da manhã, um print screen da parte da tarde, um print screen da parte da noite, vai transformar esses print screen num arquivo de PDF, que você vai chamar de mensagens de erro, comprovação de indisponibilidade, enfim. Você vai colocar um nome nesses documentos. Eu particularmente gosto de colocar como comprovação de indisponibilidade sistema. E no corpo da sua petição, você vai colocar um item lá falando da tempestividade e vai informar que o sistema estava indisponível, conforme os print screens em anexo, ok? E por causa da indisponibilidade do sistema, mesmo que não tenha havido a certidão de indisponibilidade, ainda assim o seu prazo ele é prorrogado para o primeiro dia útil funcional do sistema seguinte. Ou seja, se você tentou peticionar hoje e não deu certo, então você vai tentar peticionar amanhã, mesmo que seu prazo já tenha se encerrado, você vai criar esse item tratando da tempestividade na sua petição, vai juntar as mensagens de erro do sistema em anexo para comprovar que o sistema está indisponível e peticione amanhã, não tem problema nenhum, que normalmente o juiz vai conceder essa prorrogação do prazo por causa da indisponibilidade do sistema. Ok? Então, fiquem muito atentos para essa questão de indisponibilidade, ela é bem grave. Não adianta só alegar a indisponibilidade, você tem que comprovar a indisponibilidade. E a melhor forma de comprovar essa indisponibilidade é juntando os print screens de erro do sistema. Lembrando, um print screen de erro de manhã, um print screen de erro à tarde e um print screen de erro à noite. Esse é o cenário mais perfeito para se comprovar a indisponibilidade. Ok? Vamos para o próximo item.